Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Hoje, quarta-feira, dia 17 de dezembro, nós entramos numa parte muito interessante do tempo do Advento, chamada de preparação imediata. Desde o primeiro domingo do Advento até ontem, dia 16, nós chamamos esse tempo de preparação remota, né? Onde os textos eles falam, mas falam do advento do Senhor no final dos tempos. De 17 até o dia 24, até a vigília do Natal, portanto, nós entramos agora numa nova fase do tempo do advento, chamada de preparação imediata, onde, se você observar, nós vamos começar a falar diretamente dos elementos, das pessoas, de todos os acontecimentos que fazem parte da primeira vinda de Jesus. E assim também é tido como o primeiro dia da novena de Natal. Embora a gente observe que nas comunidades o pessoal já começou a fazer novena de Natal há muito tempo, mas na liturgia seria de 17 até o dia 25 o tempo mais adequado para se fazer a novena de Natal. Portanto, a partir de hoje, nós vamos contar esses 9 dias que vão se concluir no dia 25, justamente no dia do nascimento de Jesus. Para cada dia dessa novena, dessa preparação imediata, a gente tem tradicionalmente as chamadas antífonas do ó. Então preste atenção também no livrinho, que ele vai chamar a atenção, tanto para que nós estamos na novena, como também para que cada dia a gente observe essas antífonas do ó. Hoje, por exemplo, né, o primeiro dia da novena, nós temos ó sabedoria do Altíssimo, né? Mas vamos ter essas antífonas do ó, elas vão nos acompanhar nesses 9 dias. Da quinta-feira, por exemplo, ó guia de Israel. Lá na sexta-feira, ó raiz de Jessé. No sábado, ó chave de Davi. Lá no domingo, nós vamos ter a antífona do ó sol nascente, justiceiro. Na segunda-feira, ó Rei das Nações. Depois, na terça-feira, ó Emanuel, que já vai ser a antevéspera do Natal. E na quarta-feira, dia 25, ó sabedoria. E assim a gente chega no Natal do Senhor, que é ó Emanuel. Ou seja, a gente lembra de Nossa Senhora. Em muitos lugares ela é lembrada também como Nossa Senhora do Ó. Esse Nossa Senhora do Ó é Maria, que está grávida desse Ó, que são todas essas expressões, né, que são do Antigo Testamento e que elas são expressões ligadas ao Messias, aquele que estava por vir, por chegar, e agora elas estão todas elas, títulos do Antigo Testamento, sendo aplicados diretamente a Jesus. Ele é o nosso ó, ele é o nosso esperado, ele é o nosso desejado. Muito bem, dito um pouquinho dessa catequese, né? Vamos aqui para a nossa oração. Quarta-feira, dia 17 de dezembro, primeiro dia da novena de Natal, ó sabedoria do Altíssimo, que tudo determina, com doçura e com vigor, ó vem nos ensinar o caminho da prudência. A primeira antífona do ó de nossa novena. Nós vamos lembrar agora dos textos bíblicos, né? Os textos da liturgia entre os dias 17, portanto, começando hoje, até o dia 24, eles permanecem os mesmos todos os anos. Eles não variam. A exceção é somente nos domingos. Trata-se aqui da novena do Natal. É um tempo precioso de preparação imediata, lembra que eu falei?
ao mistério do nascimento do Senhor. No Evangelho deste dia, a palavra que mais se repete é a palavrinha gerou. De geração em geração, Deus ele vai conduzindo a história de seu povo até o ápice, até a plenitude da sua revelação, quando do seio de Maria, esposa de José, nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A história da salvação, portanto, ela acontece dentro da história nossa, dentro da história dos homens, incluindo suas incoerências e também os seus deslizes. Assim como a palavra de Deus nos vem na língua dos homens, a história de Deus com os homens acontece no desenrolar da vida dos homens. A genealogia é descrita a partir do ramo masculino, mas no meio de tantos varões aparece o nome ou a referência a 4 mulheres antes de dar o nome da mãe de Jesus. Essas mulheres são Tamar, Raabe, Ruth e a mulher de Urias. Cada uma dessas mulheres são como que figuras de Maria, porque a gravidez de cada uma delas se deu em circunstâncias também especiais, que escapam à normalidade. Deus, efetivamente, escreve certo por linhas tortas. Então, um pouquinho da introdução aos textos, a essa etapa, né, que nós abraçamos aqui agora, até essa reta final, até o nascimento de Jesus. Vamos agora acolher o silêncio para fazermos a nossa oração. Respire profundamente, inspirando pelo seu nariz, retendo esse ar um pouco e soltando esse ar pela boca. Faça esse exercício algumas vezes, puxando o ar pelo seu nariz, segurando esse ar um pouquinho, alguns segundos, e depois soltando pela boca o mais lentamente que você conseguir. E vá fazendo esse exercício, prestando atenção no ar que entra, nos seus pulmões que se preenchem, nesse ar que você retém, e depois preste atenção nesse ar que vai soltando, que você vai esvaziando. Preste atenção no seu movimento do seu corpo. Permita-se estar aqui e agora. Permita-se estar inteiro, totalmente presente nesse momento, prestando atenção no seu corpo, na sua postura. Se a sua postura não está muito adequada, organize sua postura. Dedique esse tempo como um tempo sagrado para o teu encontro com o Senhor, se livrando de ruídos que possam te atrapalhar, como o celular, a televisão, um lugar tranquilo que você saiba que não vai ser interrompido e que você vai conseguir se dedicar inteiramente à sua oração. Vá tomando consciência de que você agora está na presença de Deus. Tome consciência dessa presença com muita reverência. Se coloque diante de Deus. Se coloque diante do Senhor. Ele está sempre conosco, mas nós nem sempre estamos com Ele. Por isso, nesse momento, esteja presente diante do Deus que é presença. E com muita delicadeza, com muita calma e principalmente com muita consciência, marque o seu corpo com o sinal da salvação, com o sinal da cruz.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faço agora a minha oração inicial, ou oração introdutória, pedindo ao Senhor que todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos, toda a minha vontade, todas as minhas operações, as minhas ações, que nesse momento elas estejam ordenadas, orientadas para Ele, para o seu louvor, a sua adoração, para o seu serviço e também para o serviço do meu próximo, para o serviço dos meus irmãos. Eu faço o pedido da graça. Graça a pedir. Senhor, ao ver realizar-se as suas promessas em Jesus, faz-me sentir alegria e confiança na tua palavra, que me chama a seguir o teu Messias como meu caminho de vida. Tomemos agora o texto bíblico, que é o iniciozinho do Evangelho de Mateus, capítulo 1, os primeiros 17 versículos desse Evangelho, que trazem a chamada genealogia, que é a história das origens, As origens de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Você pode parar esse vídeo e retomar esse texto da genealogia, talvez uma ou duas vezes. Dando continuidade, vamos agora, com o exercício da imaginação, imaginar essa cena bíblica.
Nós já lemos o texto do Evangelho, mas preste atenção aos nomes. E agora, com o uso da sua memória, puxando a memória os nomes que você ouviu, que você leu, a partir de cada nome, relembre a importância de tal personagem na história da salvação. Fomos falando de vários, né, como Davi, Salomão, a mulher de Urias. De acordo com a sua memória, puxe e lembre da história desses personagens bíblicos. Lembre de suas histórias. Qual foi a sua importância dentro da história da salvação? Faça esse exercício de prestar atenção nesses nomes. Pode ser que alguns sejam estranhos, mas alguns são conhecidos. Lembre desses nomes. Qual deles te chama a atenção? Você se lembra da história desse personagem bíblico? Preste atenção de que no meio desses nomes predominantemente masculinos aparecem 4 nomes de mulheres. Preste atenção nessas 4 mulheres, cujos nomes estão numa genealogia feita a partir do ramo masculino, mesmo que predominantemente sejam os nomes dos homens, a presença das mulheres. Refletir para tirar proveito. O evangelista Mateus, ele abre o seu evangelho descrevendo a genealogia de Jesus a partir de seu pai, José. Está claro o seu desejo de estilizar a série pela divisão em 3 segmentos e pelo número de 2 setenários para cada etapa. Lembra 14, 14, 14. Com tal artifício, o nascimento de Jesus, ele fica inserido na história da humanidade. Ou seja, ele está inserido na história de um povo. Jesus não cai aqui assim de paraquedas, mas ele se insere na história do povo, na nossa história. Nessa genealogia, 4 mães do Antigo Testamento, Tamar, Raabe, Ruth e Betsabeia, são mencionadas antes da conclusão, que diz: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Agora relembre, a partir do momento em que a gente faz esse exercício de lembrar da história dessas personagens bíblicas, agora faça um outro exercício e relembre da sua história pessoal, como uma história inserida na mesma história da salvação que nos trouxe Jesus. Em algum momento nós também fomos inseridos nessa história, essa história da qual Jesus faz parte, que é a história da nossa salvação. Então, lembre, reflita, contemple a sua própria história. Contemple o Cristo, uma promessa que foi anunciada pelos profetas e fundador da nova aliança dos homens com Deus. Vá puxando pela sua memória, fazendo uma memória agradecida. Relembre daqueles aspectos que marcam a sua vida. Vá lembrando dos aspectos importantes da sua vida. Lembre da sua história no contexto familiar. Aqueles que te ajudaram a ser inseridos nessa história.
Lembre de seus pais, do seu pai, da sua mãe. Lembre-se talvez de como se conheceram. Lembre da história deles e lembre que você é fruto dessa história. Contemple sua família, suas origens familiares, talvez seus irmãos, talvez aspectos da sua infância, da sua adolescência. Contemple suas origens. Contemple também suas origens religiosas. As pessoas que de algum modo te ajudaram e colocaram a semente da fé no teu coração. Talvez seus pais, mais seu pai ou mais sua mãe. Podem ter sido seus avós, seus tios, primos, algum padre, alguma religiosa. As pessoas que te educaram na fé, os catequistas, membros da comunidade. Contemple suas origens religiosas. Contemple também suas origens sociais. Como que aos poucos você foi sendo inserido na sociedade, como cidadão, como membro de uma comunidade. Contemple as origens do seu bairro, do lugar onde você se criou, talvez das crianças que você brincava, dos amigos da infância, dos seus processos de socialização. Contemple suas origens sociais. Em que você cresceu e conheceu pela fé? Em que momento você conheceu o Senhor? Você passou a responder a Ele pela fé? Contemple também o seu nome. Quem te deu o nome? O nome que você tem hoje? Foi seu pai? Sua mãe? Sua avó? Alguém na família tinha esse nome? Como se deu a origem do seu nome? Quem te deu esse nome? Tem algum significado? Você já teve curiosidade de se perguntar qual o significado do teu nome? E converse com Deus sobre as suas origens. A origem do teu nome, suas origens familiares, suas origens sociais, suas origens religiosas. Converse com Jesus como um amigo fala a outro amigo. Abra o seu coração a essas memórias e escute o que ele tem a te dizer. Vamos permanecer em silêncio por alguns instantes, fazendo essa memória agradecida das nossas origens.
E a gente vai concluindo esse momento de oração, agradecendo a Deus por esse encontro com Ele, rezando a oração e nos despedindo do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O nosso livro nos pede para concluir rezando um salmo, que é o Salmo 138, 139 e 138. Deus vê todas as coisas. Eu vou concluir lendo esse salmo. Senhor, tu me examinas e conheces. Sabes quando me sento ou me levanto. Tu penetras de longe os meus intentos. Percebes se caminho ou se repouso. São rotina os teus olhos, os meus passos. Nem me aflorou aos lábios a palavra, e já sabes, Senhor, qual ela seja. Cercas-me pela frente e por detrás. Pousas em mim, fronte a tua mão. Pousas em minha fronte a tua mão. Excede o teu saber meu pensamento. Não o posso atingir de tão sublime. Não o posso atingir de tão sublime. Para onde fugir do teu espírito? Onde da tua face me ocultar? Se acaso escalo os céus, no céu te encontras. Se mergulho no abismo, estás presente. Se nas asas da aurora alçar o vôo e para além dos mares ancorar, ali também conduz-me a tua mão e de mim se apodera a tua destra. Que a escuridão, direi, venha esconder-me, e a luz ao meu redor se faça noite. Para ti não existe escuro ou treva, e a noite resplandece como o dia. Foste tu que plasmaste as minhas vísceras, e no seio materno me teceste. Por tão grande prodígio vos dou graças. Velaste sobre mim com tanto amor. Maravilhosas são as tuas obras. Eis que me conhecias por inteiro, quando fui modelado ocultamente nas entranhas da terra cinzelando. Vias-me então as fibras mais secretas. Por ti foram previstos os meus dias. Todos estão escritos no teu livro, antes que despontasse qualquer deles. Quão insondáveis são teus pensamentos! Incontável, Senhor, é o seu número. Ultrapassam, se os conto, os grãos de areia. Julgo chegar ao fim e ainda te encontro. Se quisesses, meu Deus, matar os ímpios, afastai-vos de mim, homens de sangue. Falam com falsidade a teu respeito e proferem perversos o teu nome. Como não odiar os que te odeiam? Como não detestar quem te detesta? Sim, com ódio mortal devo odiá-los, pois para mim não passam de inimigos. Penetra em mim, Senhor, sonda o meu íntimo, vê o meu coração e os meus intentos. Não me deixes trilhar o mau caminho. Pela estrada da paz, tu me conduzas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Obrigado por rezarmos juntos, que você persevere no seu caminho de oração, nessa reta final do nosso advento em preparação ao Santo Natal.